Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, gravar um pão diário aqui bem rapidamente, fundamentado numa frase. Uma frase que eu encontro em inúmeros textos bíblicos pelos quais eu posso apoiar-me. E a frase é o seguinte: o que determina, o que qualifica, o que orienta o indivíduo, não é necessariamente o que lhe acontece, mas sim a reação, a resposta que ele dá ao que lhe acontece. Vou repetir. O que determina o sucesso, o êxito, o caráter, divisor de águas, marcador de história, gente que vive acima da mediocridade, gente que vive acima da média, gente que serve de bênção, não é o que acontece. Porque nós temos uma tendência a culparmos a sorte ou a falta dela. Nós temos uma tendência a culpar as situações da vida. Só que a questão é, o que determina não é o que me acontece. Porque, como um todo, o que me acontece não é muito diferente do que aconteceu a A, B ou C. Talvez em situações diferentes, em tempos diferentes, tudo isso é verdade. Mas normalmente o que me acontece a mim, acontece ao outro também. Dificilmente difere-se muito. Talvez em gêneros diferentes, mas normalmente, ok? Não é tanto isso que pesa tanto a diferença. O que realmente difere-me do outro indivíduo não é o que me acontece, o que a vida me apresenta, mas é a reação que eu dou, a resposta que eu dou às coisas que me acontecem. Filipenses 1:12, Paulo disse: as coisas que me acontecem têm antes contribuído. Pronto. Então as coisas que acontecem para Paulo, para muitas pessoas, se você ler 2 Coríntios 11:23 a seguir, e tantos outros fatos, você vai dizer assim, as coisas que acontecem para esse camarada, gente, aconteceu de tudo, um cara um azarado, o cara é um pé frio, humanamente falando. O cara é chutado num lugar, detestado no outro, criticado no outro, mal entendido no outro. O cara liberta e é preso porque libertou alguém, Atos 16, lá em Filipos. E ali vai, o cara é chamado de paroleiro, tagarela, o cara é chamado de louco. O camarada, olha, é terrível, ele é um pé frio. Ele é preso porque vai levar oferta, Atos 23. De repentemente, no levar oferta e ser preso, ele apela para César para ir a Roma, é um desejo pessoal. É uma promessa de Deus, Atos 23:11. Nessa ida ele não vai chegar como missionário como queria, Romanos 15:20, mas vai até lá como um prisioneiro, e indo como um prisioneiro sofre com o vento euroaquilão, Atos 27, sofre naufrágio, fica 14 dias. Ok? Depois dos 14 dias você vê a luz do sol, ele é usado como arauto de Deus para salvar os que ali estão. E daí todos exasperam-se naquele episódio, menos Paulo, alguém cheio de Deus. Aí sabe o que acontece? Aí Paulo vai dar numa ilha. Atos 27:26. Quando chega lá, o que acontece? Paulo vai, irmão. Paulo não vai lamentar má sorte. Paulo vai lá, busca gravetos, faz uma fogueira. Quando faz uma fogueira, lá vem uma serpente picá-lo. Meu Deus, esse cara é um azarado. Onde ele chega, as coisas dão errada. Sabe que ele diz isso tudo? Todas essas coisas que me acontecem contribuíram. Então não é o que me acontece, é a resposta que eu dou ao acontecimento que me acontece. Porque qualquer um na situação de Paulo dizia: eu não quero mais pregar o evangelho, desde que aceitou a fé. O cara enxerga como ninguém, aceita a fé, caindo do cavalo, ficando cego. Depois o camarada vai entre os irmãos, Atos 9:26 a seguir. Ok? Os irmãos começam a sentir dor de cotovelo. Está escrito lá em Atos 9:26, você pode entender isso. Ele é aquele que entra e sai com desenvoltura porque fala o grego fluentemente, porque tem sapiência, sabedoria. Ele trafegava com desenvoltura nos corredores do saber humano. De repente ele deveria ser abraçado e amado pela igreja, pelo contrário. Os irmãos começam a enciumar-se dele. Aí de repente ele volta, ele sai de Jerusalém. Ele é meio que os irmãos meio que o pediram, porque ele está dando problema. Na verdade, os irmãos, ao invés de abraçar sua causa. E para a sua tristeza, humanamente falando, se ele fosse o cara carnal, ele ia dizer que para a sua tristeza, a obra de Deus cresce quando ele sai.
E quando ele sai, a obra de Deus cresce. Alguém pode dizer, viu, Paulo era tropeço. Que tropeço nada, irmão. Aí ele volta lá, fica 14 anos esquecido, Barnabé lembra-se dele. Depois ele volta, ele não pode mais voltar onde estava, porque agora abraçou a fé. Ele não pode seguir adiante, porque por onde ele passa, os irmãos desconfiam dele. Mesmo assim ele vai, e vai para lá, e vai para cá, primeira, segunda, terceira viagem missionária, e está preso. E aquela coisa toda que nós já conhecemos, umas igrejas compreendem, a outras não compreendem. Tudo isso lhe acontece. E sabe qual é a leitura que ele faz disso? Isso tem contribuído. Então receba esta palavra. Termino o meu pão diário porque eu não quero me estender. Não é as coisas que acontecem que predominam a sua vida, mas sim a reação, a resposta que você dá a esses acontecimentos. Então Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Acontecem coisas na sua vida? Eu sei que acontece. Pessoas levantam-se contra você, levantam-se contra mim, levantaram-se contra outros. Pessoas não te compreendem, não compreenderam Ana, não compreenderam Jesus, não compreenderam Paulo, não compreenderam José, não compreenderam tantos outros. Você não é diferente, em situações diferentes, em épocas diferentes, guardadas as devidas proporções, mas todos nós sofremos aparentemente do mesmo mal. Pelo menos a carranca que se mostrou a um, se mostrou a outro. Ok? Só muda a coleira, o cachorro é o mesmo. Agora o que determina não é o que me acontece, perseguição, injúria, mas é a reação, a resposta que eu dou à perseguição, à injúria, ao sofrimento, às limitações, às privações, é a resposta que eu dou a isso tudo. É aí que me determina, é aí que marca a história, é aí que eleva o nível, é aí que me faz viver acima da mediocridade. Então, irmão, em nome de Jesus, receba esta palavra. Pare de estar questionando as coisas que te acontecem, mas aprenda, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus, a responder positivamente, ok? A responder espiritualmente, produtivamente, inteligivelmente, ok? A responder coerentemente às coisas que te acontecem, a fim de que essas coisas que te acontecem realmente possam exercer de algum modo alguma coisa benéfica, produtiva e que te ensine de alguma maneira. Tá bom? Que Deus te abençoe. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Esse é nosso pão diário. A gente não quer se estender, já passou mais do que o combinado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termino com essa mesma frase. Não é o que acontece, é a resposta que você dá àquilo que acontece. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.